São brindes incríveis para você desfrutar junto com sua economia de energia. Aproveite essa oportunidade única de economizar na conta de luz e ainda ganhar prêmios exclusivos. Mega Feirão de Aniversário Segport Soluções. Aproveite enquanto é tempo. segportsolar.com.br. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 7 de agosto de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, ao vivo pela Twitch TV, daqui a pouco reprise na Plena TV e logo mais, né, a partir dos 10 horas da manhã, mais ou menos, já com o podcast também deste programa de hoje em todas as plataformas. São 7 horas e 6 minutos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos começar esta segunda-feira, essa semana, com as principais informações de Campos e toda a região, aqui no Folha no Ar. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo bom. Mínima de 17, tem vento forte aí desde ontem, e a máxima é de 31 graus. No programa de hoje temos a pauta Rio Paraíba do Sul. Mais uma vez, vamos falar sobre uma expedição feita no Rio Paraíba do Sul, chamada Expedição Rio Paraíba mais 20. Para isso, vamos receber aqui o Antônio Edinaldo, que é especialista em recursos hídricos, pela UENF, também o professor José Carlos Mendonça, engenheiro agrônomo e professor da UENF, além de ter ainda aqui o Marco Antônio, pra gente, que é da comunicação e que participou também dessa expedição e vem para falar sobre essa experiência. Foram 95 quilômetros percorridos nessa expedição e a gente quer saber quais são as informações, quais são as impressões de vocês e a realidade do Rio Paraíba e quem sabe até tentar projetar um futuro para ele. Depois de tantos desvios de água e por aí vai, e tem mais, parece que desvio projetado aí, a gente não sabe nem se comportaria. Então a gente vai entender um pouco mais sobre essa, eu diria, sobrevida do Rio Paraíba. Não sei se posso afirmar assim, mas vamos tentar entender um pouco mais como é que está a saúde do nosso Rio Paraíba do Sul. Porque se estiver doente, naturalmente, é uma série de cidades que vão ficar doentes também. Bom, tudo isso a partir de agora no Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação, e agora você pode inclusive baixar o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar para também acompanhar aí o seu, não só os resultados de exames, essas coisas, mas como, né, o seu cartão de vacinação controlado aí pela vacina Plínio Bacelar. Em destaque aqui nas manchetes de hoje, deixa eu primeiro aqui trazer o jornal Folha da Manhã, que traz aqui na sua capa, destaque principal: paz entre Vladimir e Bacelar ainda incerta em seus grupos. Tudo em paz, diz prefeito ao se encontrar com o Rodrigo. Interface do Rio a Campos com reflexo à política de São João da Barra. Garotinho e Marquinho dão sinal que pacificação acabou. É na capa do jornal Folha da Manhã que você encontra
todo esse conteúdo. Sem restauração ou escoramento, fachada corre risco de desabar. Antigo Hotel Flávio, aqui nessa imagem da capa do jornal Folha da Manhã, do Genilson Peçanha, esquecido há 8 meses, incêndio destruiu o prédio e nenhum esforço foi feito para recuperar o que restou. Acesso ao Itaoca será liberado em setembro, após obras. Segue interditado lá, o ponto turístico de Campos Morro do Itaoca teve acesso bloqueado após queda de barreiras. Isso foi no ano passado, mas vai ser liberado agora em setembro. Homem ferido em obra, se não me falha a memória, em novembro ou dezembro do ano passado, logo no iniciozinho do verão aí. Homem ferido em obra do bairro Legal. Prova de São Salvador, com 500 inscritos, é sucesso. Família Reis reforça nome de Frederico Paes para a vice de Vladimir. E ainda na Folha, legado de Marta vai além das conquistas. Na página 4 do jornal, o artigo de Matheus Berriel, Agosto Lilás, conscientização e combate à violência contra a mulher. O ENF contrata a empresa para projeto do arquivo. No portal folha1.com.br de hoje, você pode conferir. Guarulhos vai contar com a agência do INSS, sendo a terceira no município. A inauguração acontece hoje. Filhote de baleia jubarte é encontrado morto na Praia do Farol, em Campos. O filhote, que pesava 1 tonelada, foi enterrado em um trecho da praia. INEA monitora essa área. Equipe da Santa Casa de Campos homenageia a fisioterapeuta. A Monique e sua filha morreram em um grave acidente no último sábado no Espírito Santo. Foi com um choque frontal, de 2 automóveis. Teve mais uma vítima também fatal e outras feridas. Acidente muito grave nessa tragédia. Nossas condolências aos familiares de todos, com suas perdas nessa tragédia. Mês de agosto dedicado ao combate à violência contra a mulher, é destaque também no portal folha1.com.br. Vasco bate o Grêmio com gol de estreante, volta a vencer após 4 jogos. O estreante Veguete marcou o gol do Vasco contra o Grêmio, jogando no São Januário, sem torcida ainda. Jovem morre em frente ao cemitério no município de São João da Barra. O acidente de moto aconteceu na localidade de Roças Velhas. Outro homem também morto em Gruçaí. Vítima estava desaparecida há 3 dias. E para fechar, Campos retoma a aplicação da vacina Pfizer Baby nesta segunda-feira. São algumas das manchetes, algumas das notícias que estão lá no portal folha1.com.br para a gente informar você e lembrar que todo o conteúdo está disponível aí na internet para você acessar a qualquer hora do dia. Programa de hoje para falar sobre o Rio Paraíba do Sul, só fazer uma aspas aqui. Eu estava conversando com o professor Zé Carlos Mendonça e com o Antônio Edinaldo, falando sobre café. A gente tomando, acho que nós vamos ter que dar uma palhinha sobre café nesse programa de hoje, porque o professor Zé Carlos Mendonça está desenvolvendo mais uma vez esse trabalho de pesquisa com café e uma série de novidades, como tudo avançou, a agricultura também, com suas tecnologias e melhoramentos. Hoje é possível se plantar café sem ter que ser em serra, sem ter que ser na friagem completa e absoluta, como se pensava ou se imaginava, ou como se era, na verdade, lá pela década de 90, década de 80. Mas a gente fala sobre isso ainda hoje no programa, porque o brasileiro também gosta de um café, apaixonado por um café. E, é claro, o programa que vai abordar hoje essa expedição Rio Paraíba mais 20. Começa da direita para a esquerda aqui, depois a gente inverte, mas cumprimentar o senhor professor Zé Carlos Mendonça e agradecer pela presença aqui no programa de hoje. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia
todo mundo da bancada aqui, bom dia, ouvintes. Pois bem, em 2002, nós fizemos lá, junto com a FENORTE, com a UENF, essa primeira expedição, né? Nós descemos de Ernesto Machado até o Pontal de Atafona, fazendo esse diagnóstico, que gerou um livro. A gente escreveu um livro, fizemos uma exposição fotográfica, né, com 4 temas básicos, né, mata ciliar, assoreamento, potencial turístico do rio, poluição hídrica, e rodamos várias escolas com essa exposição. Editamos um filme, um filminho curto sobre esse trabalho, ou seja, a ideia de trazer o rio, né, para uma discussão com a sociedade. E aí agora, o professor Marco Antônio, em função dos 30 anos da UENF, né, nos procurou para a gente reeditar esse trabalho, né, que a gente chamou de Rio Paraíba mais 20. Na verdade, é mais 21. Então mais 20, que era a minha primeira pergunta, por que mais 20? Na verdade, é mais função 21, da primeira, né? Porque em função de 2002, foi quando a gente fez essa primeira expedição. Então, em função das comemorações aí dos 30 anos da UENF, a ideia é de reeditar esse trabalho, e nós fizemos isso aí no dia 17 e 18, em duas etapas, como foi da primeira vez. Nós estamos de Ernesto Machado até Campos, e no dia seguinte de Campos até o Pontal de Atafona, com apoio aí do INEA, apoio da Defesa Civil de Campos, né, que forneceu as embarcações e tudo mais. Um trabalho multidisciplinar, né, foram 4 equipes, em água e em terra, né, com várias informações coletadas, não só de fotografia, mas de qualidade de água que está sendo analisado, o registro fotográfico, uso de drones, uso de equipamento de topografia. Ou seja, a ideia é que, se a gente, com esses resultados todos, a gente republique um livro, né, com um relatório diagnóstico, e refaça, né, em função dos 30 anos da UENF, esse relatório da situação do Rio, né? E tem a participação da SIDENF, do SIDENF, né, que é o consórcio. Como é que eu quero entender isso também? Deixa eu só trazer o bom dia dos demais aqui convidados, meu querido Antônio Edinaldo, especialista em recursos hídricos, e logo a seguir o Marco Antônio também, para a gente emendar nesse assunto, porque tem muita pergunta, inclusive lá no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, do Aloysio Abreu Barbosa, também tem algumas perguntas. O professor Antônio Edinaldo, prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Você é mineiro, Antônio? Não, eu sou natural do estado do Pará. Estou a 3.000 quilômetros, aí vim para o Espírito Santo, onde eu conheci essas coisas dos cafés. Foi por isso aí que a gente falou sobre depois acabei também morei muito tempo também em Minas, de onde eu aprendi essa tradição dos cafés. E também ganhou um pouco do sotaque mineiro, uai. Morei lá no Caparaó, Caparaó então, de Minas. Aí por isso que eu estava conversando essa questão do café com o professor mais cedo. Mas é um prazer estar com vocês aqui. Prazer, né? nosso. A gente é do Comitê de Bacias, que fica ali na UENF, né? Em nome do nosso presidente, Zenilson Coutinho, né, que estava envolvido ontem, inclusive, na missa do Marco Zero, da Fundação de Campos, ali na Igreja de São Francisco. Sim, na 3 de maio. E 3 de maio. Ele colabora lá, né, junto com o Major Almeida, é o nosso presidente, né? Então, em nome dele, eu quero agradecer a oportunidade, porque essa luta da questão da segurança hídrica, dos recursos hídricos, é uma luta muito antiga, e um dos nossos assim, pioneiros e da frente dessa batalha é o Zenilson, junto com toda a diretoria do comitê. Então, a gente que trabalha nessa área de gestão de recursos hídricos fica muito feliz pelo convite e trazer para a população em geral como é que está essa situação do nosso Rio Paraíba, porque o nosso diretor João Gomes, né, que também é bem conhecido, o professor João, né, sempre destaca isso, né, que a gente lembra muito da água para abastecimento público, que é, né, naturalmente o que nos preocupa. Mas a água também é indutor de desenvolvimento econômico, de melhoria da qualidade de vida. Então, o Comitê de Bacias trabalha nessa área, e a expedição, junto com o professor Mendonça, aí, foi mais uma oportunidade de ver. A gente olha muito do Rio
de fora para dentro, né? Todo mundo passa, né? A expedição é um espaço muito bacana de você olhar o rio de dentro para fora. Esse olhar é um olhar privilegiado e foram muitas horas de barco, muitos dados coletados e trouxe muita coisa interessante aí para a gente pensar o futuro e o presente do nosso Rio Paraíba do Sul e toda a questão hídrica que envolve ele. Legal. O meu caro Marco Antônio, é Chiru, né, o apelido, né? Que a pessoa te chama de Marco Antônio, não, mas é Marco Antônio Chiru. Grande jogador de sinuca. Se não for, como dizia meu pai, quando era goleiro, criança ainda, ele falou, por enquanto você é um goleiro grande. Tem que treinar para ser um grande goleiro. Você, por enquanto, é um jogador grande. O Marco Antônio, bom dia. Você é responsável, na verdade, pela toda a parte artística e toda a comunicação dessa expedição, é isso? Bom dia, seja bem-vindo, Marco. Bom dia, ouvintes da Folha FM. Eu sou um dos idealizadores, mas todo o mérito deve ser dado ao professor Zé Carlos Mendonça e aos técnicos, né, porque eles que fazem o trabalho técnico. Eu apenas tive uma percepção, né, de refazer esse trabalho que o professor Mendonça fez há 20 anos atrás. A gente já estava na FENORTE na época, nós editamos esse livro lá pela FENORTE, e em decorrência desses passados 20 anos, né, a gente lembrou que muita coisa aconteceu nesses 20 anos. A questão da Cataguase, por exemplo, foi dentro desses 20 anos. Né? Tivemos outros acidentes também, envolvendo o Rio Paraíba. E por que não fazer esse diagnóstico agora, né, 20 anos depois? Né? Eu acho que os dados técnicos que a equipe está trazendo vai ser um aspecto bem interessante, comparativo do que aconteceu há 20 anos atrás, né? E saber o que aconteceu nesses 20 anos em relação aos pescadores, né? As famílias que dependiam do Rio Paraíba, né? Toda a parte ambiental, toda a parte social, o que aconteceu nesses 20 anos, eu acho que é interessante a gente saber. Sim, né? Muito bem falado aqui pelo professor Edinaldo. Eu acho que a gente hoje esquece de olhar o rio de dentro para fora, né? A gente só olha de fora para dentro. Então, a gente só teve eu acho que o feeling, né, de pegar esse momento dos 20 anos e fazer essa nova expedição, e a gente só tem a agradecer aqui aos atores que concordaram e apoiaram essa ideia, né? Esquecemos de falar do Pelag, né, lá do Porto do Açu, né, do INEA, né? O pessoal que também nos ajudou bastante, o comitê, a Defesa Civil, né, que nos atenderam prontamente, não mediram esforços para que essa expedição acontecesse. Professor Mendonça, deixa eu abrir aqui fazendo uma pergunta muito óbvia, mas é a pergunta, eu acho que aí vale para os três, depois a gente volta. Você também estava de 2002? Ou Só eu. Só e o Moreira? Não, eu estava, minha esposa estava. Ah, tá. Mas não, tá, só para a gente ter uma impressão do que foi e está hoje. Eu acho que essa é a pergunta. Mendonça, o que te chamou mais atenção? Como é que você viu? Quais foram as principais mudanças? O que aconteceu com o Paraíba, por exemplo? O Moreira já citou, a Cataguase foi uma lama tóxica terrível que tomou conta do Muriaé, do Rio Pomba, Muriaé, depois do Paraíba também, nessa parte final dele aqui. O que mudou? O que aconteceu com o Paraíba nesses 20 anos que te chamou mais atenção? O que me chamou muita atenção foi a quantidade de pesca artesanal no Rio. Muita gente depende do Paraíba para sua sobrevivência, né? Muitos pescadores, muito. Mas me chamou muita atenção também a quantidade de dragas, extratora de areia, muita máquina, muita draga ao longo desses 2 trechos que a gente percorreu, e muito assoreamento. Muito assoreamento. Vários trechos, só para você ter uma ideia, no primeiro dia a gente rodou
46 quilômetros em 6 horas e meia. Por quê? Porque trechos que a gente não conseguia navegar. A gente tinha que descer no meio do rio para poder puxar o barco. Né? Tamanho, o nível do assoreamento. Já no segundo dia, e de Campos até o Pontal de Atafona, a gente já fez um trecho maior em menor tempo. Né? Tem um total... Mais navegável, isso? Mas mesmo assim, também, muitos trechos com assoreamento, muito assoreamento. Trecho que o rio tem 20 centímetros de água. A gente não conseguia navegar, a gente tinha que descer no meio do rio para puxar o barco, trechos grandes, trechos de 100, 200, 300, puxando o rio. Né? Mas chegando próximo à foz, né, a gente já tem a influência da maré, aí, do oceano e tal, aí a gente conseguiu vencer o trecho em menor tempo. Inclusive, muita marola, né, muito vento, e a forma de fazer isso é andar mais rápido. Né? Mas o que me chamou a atenção foi isso. O comitê está com um trabalho muito interessante de vazão mínima. Sim. Né? Rio seco. Rio está seco. Rio está seco. Quer dizer, essa amplitude, a gente vê, a gente passa pelos pilares das pontes, né? Chega a ter 4, 5 metros de variação de nível. Né? O rio cai embaixo e a gente marca aí da cheia do início do ano, né? A quase 5 metros de altura. Quer dizer, um gradiente muito grande. Né? E a gente está nesse período aí desse trimestre seco, né? Junho, julho, agosto, que a chuva, né? Chuva gera escoamento. Escoamento vai para o rio. Como a gente não está tendo precipitação, está tendo chuva, né? E o rio está com uma vazão que é 300 metros cúbicos por segundo. Ele chega de 300 a 3.000. Né? Quer dizer, ele chega, está com cota aí de 5, e a cota batimétrica de 5 metros, 4 metros e meio. Ele chega a 12, chega a 11, 12, ou seja, essa amplitude, isso é muito danoso. Né? Ou seja, a gente está cada vez mais com precipitação concentrada, né? E com uma distribuição ao longo do ano uma curva muito que deixa o rio muito fragilizado. Né? A gente não está tendo um escoamento. Quer dizer, escoar sempre vai escoar, né? O rio sempre vai em direção ao mar. Mas essas implicações aí ao longo desse trecho, me chamou muita atenção isso. Principalmente ali de Ernesto Machado até Campos, aqui para o lado de Santa Cruz, mais acima um pouquinho, muito assoreamento. Muito, muito, muito. Depois que ele recebe o Muriaé, né? Aí já dá uma aliviada. Mas acima da foz do Muriaé, situação muito crítica mesmo. Tá? A mim chamou a atenção essas coisas. Né? Primeiro, a quantidade de gente que pesca no Paraíba. Pesca para sobrevivência mesmo. Sim. Né? Me chamou muita atenção, muita coisa. Né? Ou seja, o Paraíba tem essa vocação aí de sustentar muitas famílias e a quantidade de draga extraindo a areia do rio. Muito. A gente pensava que tinha 2, 3, 4, nada. A gente contou mais de 20 dragas fazendo extração de areia, o que tem seus prós e seus contras. Né? É um mineral, né? A areia é um mineral classe 2, precisa para a construção civil, para várias outras atividades, e é bom que se tire, mas também tem um impacto negativo que é mexer na biota do leito do rio. Né? Sim. Tem esse impacto. Mas me chamou muita atenção isso. Primeiro, o assoreamento, muito assoreado, o rio com trechos imensos, com 10, 15, 20 centímetros de água. A quantidade de pescadores, né, que vive e depende desse rio, e a quantidade de dragas. Foram três tópicos que me chamam muita atenção nisso. Deixa eu perguntar, a mesma coisa do Edinaldo também, o que você achou? Qual a sua impressão aí nesses 95 quilômetros aproximadamente? 96,9. Preciso. Professor, eu sou desse tipo também. 96,9 quilômetros. Exato, nem 97, nem 95. 96,9. É a precisão acadêmica dele. Faz parte. E eu também sou meio maluco com esses negócios. Também não sou acadêmico, nem passo perto do professor. O Cláudio, eu acho que é interessante, quando você faz um trabalho desse, você tem a imagem como um registro histórico. Então, o primeiro material que o professor Mendonça fez lá atrás,
gerou uma série de materiais fotográficos. E eu fui lá, né, quando fui convidado para a expedição, fui lá ver a expedição antiga. E esse olhar, como eu falei, do rio, de dentro, olhar do rio, de uma ótica diferente. Por exemplo, eu vi as fotos quando eles estavam dentro do leito do rio, mostrando as fotos das margens. E uma das fotos que foi monitorado nessa expedição foram as comportas. Então, você tem uma série de comportas no Paraíba, né, que é a produção da água. Por exemplo, a foto de 2002, a comporta do Itereré. Quando você olhava a comporta do Itereré, que é uma das a primeira comporta de adução do Paraíba comporta do Sul. que você fala é tipo uma contenção, um paredão. Não chega nem ter nenhuma operação nela, né? Ela é fixa. Não, ou tem operação? Tem. Ela tem um canal de adução, então o Paraíba passa. Então, Isso ali em Tereré é uma? Itereré é a primeira. É a É primeira. a primeira. E aí tem uma estrutura bem grande lá. Ela não está ativa, realmente ela não está ativa agora. Mas Sim, mas se quiser, Sim, ela pode operar. ela é uma comporta muito estratégica e precisa ainda, a gente tem alguns estudos ali na sala de monitoramento, dentro do comitê, porque ela tem a cota mais alta. Então você está, onde a gente saiu, a altura, o nível da água, nós estávamos ali numa altura, quando chegou nela, aproximadamente uns 8 metros. Né? A Lagoa Feia, que é o nosso corpo hídrico, que também tem uma função importante, ela trabalha numa cota de 2 metros, 2,30 metros. Né? Então, o São Bento, que é a última comporta do nosso sistema, que funciona, ela já tem uma adução de 60 centímetros a nível ela tem uma capacidade ali de receber água. Então, você está falando de uma comporta lá em cima que tem 8 metros e até comportas que estão bem próximo do mar. Mas quando eu vi as fotos que o professor Mendonça fez lá no passado, então essa comporta especificamente, né, você via a água chegando na comporta, passando pelo canal de adução, ou seja, a capacidade de trazer a água do rio e colocar na baixada, colocar na parte continental, seria possível. Essa expedição agora, quando ele fez a foto, né, a gente olhou somente aquela areia e um filetezinho de água muito reduzido chegando na comporta do Itereré, que é justamente esse sinal, como diz aquela história, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Né? Tudo isso que a gente fala, de dados, o professor Mendonça citou um estudo que a gente fez recentemente que olha, tem dado uma repercussão muito interessante, que tem dado um alerta, porque os estudos de engenharia, quando a gente faz estudo de engenharia, eles têm um tempo de retorno, as séries são muito longas, então, para você entender como é que é o comportamento habitual daquele corpo hídrico. E nós tivemos, nesse período aí que ele está falando, desde para cá, em 2014, foi a pior seca que o sistema aqui vivenciou dos últimos 85 anos. E quando nós olhávamos as séries históricas muito longas, né, teve um trabalho que foi feito publicado em 2013, falava o seguinte: a cota residual, a cota ecológica, a cota que mantém o rio com a vida, a vazão, na verdade, é uma vazão de 252 metros cúbicos por segundo. Então, esses números aí que a gente fala, a imagem mostrou isso. Lá atrás falava que era 252 metros cúbicos por segundo. Aí, aqui a gente, na sala de monitoramento, falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos estudar como é que está o Paraíba do Sul, não nesse período todo dele, porque aí chegou nesse valor. Vamos olhar uma janela de olhar para ele nos últimos 10 anos. Pegar os últimos 10 anos e ver o que está acontecendo com o Paraíba. Os dados que a gente chegou assim são muito preocupantes. As vazões mínimas, que é um dos critérios, umas vazões de referência que a gente analisa, são as vazões mínimas. Elas são muito importantes para a gente entender como é que está um evento que é estiagem. Porque, obviamente, o evento da cheia chama muita atenção, porque, né, como a gente viu o Dique aí, Barcelos, né, no início do ano, chama muita atenção porque influencia as vidas das pessoas, perdas de materiais, né, perdas humanas até. Mas a gente estava interessado em olhar as vazões mínimas, que é o que influencia na estiagem. E quando a gente chegou nos dados, por exemplo, o Paraíba do Sul, nos últimos 10 anos, nós chegamos na seguinte esfera: 30% de vazão mínima do Paraíba foi perdida. Aquela vazão que era 252 metros cúbicos, do período todo de análise, quando a gente olha somente os últimos 10 anos,
30% da vazão mínima, que é a vazão do rio para ele ter uma vida, foi perdida. Foi o que essa foto, essa expedição mostrou com imagens, que a capacidade da vida do Rio Paraíba do Sul está muito prejudicada. Você tem uma ideia? O canal Coqueiros é o principal canal da Baixada, né? Tem 48 quilômetros, alguma coisa assim, uma declividade muito pouca, mas já nos últimos 4, 5 anos, lá atrás nós instalamos bombas para fazer adução forçada, né? Porque o rio não tem adução natural, tanto no Campos Macaé quanto no canal Coqueiros, né? Então a gente projetou e instalou bombas helicoidais, né, para poder fazer adução forçada. Nos últimos 5 anos, você tem uma ideia? Se você passar ali, você vai ver, está lá. Você tem que vir cá perto da síntese com uma máquina, tem uma máquina, uma escavadeira dentro do rio. Sim, dá para ver da ponte ali. Fazendo da ponte, um canal de aproximação para a água poder chegar perto da comporta, para aí então a bomba funcionar. Canal Coqueiros é esse aqui que passa pela 7, que a gente Isso, atravessa ele ali naquela ponte. Da mesma forma o Campos Macaé. O canal Campos Macaé não tem adução natural, né? Porque a cota do rio está muito baixa, tem que botar uma balsa lá com uma bomba, faz uma ensecadeira para poder aduzir água para dentro do canal. Antes até colocava uma bomba meio que na beiradinha do rio ali, você conseguia puxar. Agora a gente tem que ter uma salsa. Caramba. O Coqueiros, a gente tem que fazer, isso não é dessa vez, no ano passado, já há uns 4, 5 anos que vem fazendo isso. Você tem que colocar uma escavadeira para fazer um canal de aproximação, cavar para poder levar a água até perto da comporta, até na boca da comporta, para poder então a bomba funcionar. Então essa é uma realidade que a gente está percebendo isso, como o Antônio falou aqui, o Edinaldo falou. O rio está perdendo essa capacidade. A única comporta que aduz, a comporta do Itereré, a gente viu lá, a adução, né? O desnível que tem. O Cacumanga também. O canal de aproximação está lá, o rio está aqui, 2 metros abaixo, o nível da água. E outra coisa simbólica, né, professor, também disso, do 2000, quando foi feito lá 20 anos atrás, o final. Quando a gente chega no final, a gente participou agora em janeiro de 2023, que a gente teve todo esse problema das cheias aqui, da abertura da barra de Atafona. Então, foi por uma questão mesmo necessária do período. O Rio Paraíba do Sul estava com a sua cota de transbordo, o problema que estava dando ali em Barcelos, o problema aqui e foi feita a abertura com o maquinário do INEA da barra de Atafona, né, para o rio ter mais energia para atravessar. E um símbolo disso foi quando a gente chegou lá no final da expedição, a abertura que nós fizemos em janeiro para desafogar um pouco o rio, quando a gente chegou agora, todo aquele maquinário que foi feito, basicamente, novamente, a barra já tinha fechado. Tudo tomado. Então, mostrando esse quadro que a gente tem observado e também está nos registros. Todo ano eu levo o drone lá e faço a cobertura do pontal de Atafona, né? E hoje, ali onde era Xixi, onde tinha aquilo mudou, dali, essa coisa do rio virando para o norte, né? Hoje o rio está afetando lá Gargaú. Daqui a pouco está essa água toda que dobrou à esquerda ali. Sim. Né? Dali onde tinha aquele manguezinho ali do Pontal, no estacionamento ali, aquelas casas saíram todas, né? 22 casas foram removidas dali, né? Dali dá mais de 1,5 km. Dali até lá, a língua. Sim. Então, aquela foz, aquela foz só foi... Aquilo hoje já ligou com a ilha de convivência. Já virou... Aquilo mudou tudo. Já está no continente. Já está tudo. Juntou tudo. Então, eu tenho esse registro. Né? Eu tenho até os filminhos de barquinho que vinha, entrando ali entrando naquela foz antiga, né? Onde você tinha a ilha separada, né? Você tinha hoje aquilo ali está 1,5 km e a foz está indo daqui a pouco. E eu sei se você prestou atenção, já na frente do parque eólico já tem uma outra ilha se formando, né? Porque a gente brinca de kitesurf também, né? Então aquilo ali Você gosta de kitesurf, professor? Aquilo é um dos esportes mais perigosos que existe. Não. Tem segurança. Com treinamento e segurança direitinho.
A gente veleja ali. Você consegue controlar bem ele ali? Então, tem que ter treinamento, então, né? É um esporte que tem seu risco, né? Mas tem que ter treinamento, né? Tem que ser... Não adianta querer você falar em brincar assim, mas é bem mas profissional. é gostoso. É uma Não, atividade boa. imagino. Então ali a gente já vê ali na Foz da atual Foz do Paraíba, né? Que já tá se formando mais à frente uma outra ilha. Sei. De sedimento. Quer dizer, e aí Tiru sabe bem, né? Gargaú, na cheia, Gargaú ficou com 1 metro d'água. Gargaú está ficando comprometido. Está indo para baixo d'água. Já você não falou da sua impressão no Paraíba, Marco Antônio. Eu vou falar. Eu presenciei algo muito lindo, né? Que foi Zé Carlos fez igual Jesus, ele caminhou sobre as águas. Né? Mas que está com 20 centímetros só de profundidade. Né? Ele foi até econômico nessa foi generoso. Generoso, né? Mas muito assoreamento. Muito. O assoreamento que o Mendonça fala, e o professor Edinaldo também, a gente fez uma coletânea de fotos. Nós estamos com quase 2.000 fotos que foram feitas dessa expedição agora. E a gente passou lá junto com o Alex, que é lá da comunicação da UENF também. Nós passamos, semana passada, quase 3 horas analisando muitas dessas fotos. O antes e depois? Não, atual. Dessas novas? Nem comparando com... São muitos barrancos de 3, 4 metros de altura, totalmente desprotegido, né? Isso causa o assoreamento, e o que me chamou bastante atenção também foi a quantidade de ilhotas que tem agora dentro do Rio. Dentro do Paraíba. Aqui, nesse trecho aqui urbano da nossa cidade, já tem ilhas sendo formadas aqui em frente ao fórum ali de Campos ali, em decorrência disso. Se você pegar... De 20 anos atrás não tinha isso. Ali sempre teve uma profundidade bacana, né? Exato. Aqui na curva da Lapa já tem uma profundidade grande lá de cá, mas na margem direita. Fundão ali antes da ponte General Dutra. Me chamou a atenção isso, porque há 20 anos atrás, a gente com o ecobatímetro, né, medindo a profundidade do rio, a gente chegou ali a ter 30 metros de profundidade. Né? Por isso fundão. Por isso fundão. Sim. Entendeu? Essa vez, agora isso, eu não achei 15 metros de profundidade, ali antes da ponte General Dutra. Então já não é tão fundão, né? Já está meio fundinho. Né? Tá meio fundo. O pessoal já não mora mais no fundão, mora no fundo. E aí, em decorrência de todos esses problemas que eles estão relatando aí, o lado lá da Foz, que está indo em direção a Gargaú, naturalmente está acontecendo isso também, vai com certeza prejudicar a população de Gargaú, que já há 4, 5 anos já vem sofrendo com essas cheias do Paraíba, né, e atinge a localidade de Gargaú, e eles têm sofrido bastante lá, Isso já é notado. Inclusive, atrás do Parque Eólico, eu já comentei também com o Mendonça, está se formando uma mata que não tinha também há 20 anos atrás. E parece que o rio está... Esse vai ser o caminho natural que o rio vai fazer daqui para frente, porque essa mata não existia, e, em consequência, a natureza fazendo os seus caminhos, né? Então... Isso também me chamou bastante atenção. Em relação também o Mendonça falou das bombas de extração de areia, mas eu ia citar essa máquina que já há vários anos tem ali em frente à Corbion, né, a antiga Porac Síntese, sim. Que vem fazendo esse trabalho. Inclusive a própria empresa que parece que contrata bombas. Primeiro eram bombas de areal e agora não está, nem bomba de areal tira mais, agora tem que ser com máquinas mais pesadas. Nós temos aquela barragem de Santa Cecília, por exemplo, que desvia um volume de água... 2 terços. 2 terços, né? Acho que cento e tantos metros cúbicos por segundo, mais de 100 metros cúbicos por segundo, para chegar no Rio Guandu.
Não é isso? Agora, vocês conseguem... Tem muitas perguntas, tem muita curiosidade para saber, mas eu acho que uma das mais interessantes, para a gente fechar esse bloco, depois a gente volta para falar também de mais de Paraíba. É possível projetar um futuro para o Paraíba? Tipo assim, diagnosticar, ó, esse rio tá com isso, isso e isso, se não fizer nada, daqui tantos anos a gente vai ter graves problemas, ou até mesmo secar, seria o caso, professor Mendonça? Não, secar eu não diria, né? Porque o Paraíba, com seus 1.200 e tantos quilômetros, né, ele vem sendo sangrado ao longo do trecho todo, né? Tem coisas que a gente tem que ter com as informações certas, e agora a gente tem o João Siqueira na vice-presidência do CEIVAP, que é o Comitê de Bacia, a gente precisa buscar... É um jogo político, né? Porque, por exemplo, você desviar 2/3 do Paraíba para o canal de São Francisco, em Sepetiba, na Baía de Sepetiba, que é a primeira foz dele, né? Quer dizer, Paraíba não tem a foz aqui, né? A primeira foz dele é pelo canal de São Francisco e todo esse desvio para manter o canal de São Francisco navegável. Isso é um absurdo. Em detrimento não é nem para a população. Em detrimento de todos esses municípios ajusantes. Então, isso tem que ser revisto. Tá? Isso tem que ser menos, tem que sangrar menos. Aqui nesse trecho final, a gente ainda tem a vantagem de dois rios, o Pádua e o Muriaé, que é o que nos dá uma outra realidade aqui desses 3 afluentes, né? O Pádua, o Muriaé e os 2 rios. Então, a gente ainda tem essa sobrevida por conta desses caras aqui, esses 3 afluentes, que é importantíssimo para nós, né? Agora, essa questão lá da barragem de Santa Cecília, do canal de Gandu, né? A água isso jamais, isso atualmente, isso nunca seria feito, essa transposição. Olha o impacto que isso teve no Pontal de Atafona. O rio não tem energia. O mar não tem força para... Por quê? Porque esse desvio todo que foi feito lá décadas atrás, para atender a zona sul do Rio de Janeiro. Copacabana bebe água do Paraíba. Sim. Então, para abastecer a cidade do Rio de Janeiro, abastecer a Baixada Fluminense, abastecer todos aqueles municípios todos, tudo é água do Paraíba. Né? E só que tem um dado interessante, de que desses 2/3, não são 2/3 que são usados pela doutora de Gandu, né? Ela usa uma parte disso. Né? A grande parte vai para o canal de São Francisco, para sair na Baía de Sepetiba. Então, isso aí precisa urgentemente ser revisto. Né? E essa decisão política aí de décadas atrás, que foi fazer essa transposição, isso gerou esse problema ambiental aqui nosso, aqui, esse passivo ambiental do Pontal de Atafona. Né? Isso, pela legislação ambiental hoje, não tinha EIA, não tinha RIMA, não tinha nenhum estudo que tenha sido feito para prever esses impactos todos que a gente vem sofrendo aqui atualmente. Né? Então, uma primeira coisa, Cláudio, eu acho que aproveitar aí o João Siqueira na vice-presidência do CEIVAP, isso é uma briga política, uma discussão política que precisa rever urgente essa transposição para Santa Cecília. Isso é uma situação sine qua non. E a gente tem que aproveitar esse espaço, Cláudio, que você está dando aqui para a gente falar da questão dos recursos hídricos. E tem uma coisa que é importante tornar público. Ano passado, a gente recebeu algumas visitas de uns consultores, a importância do Comitê de Bacias, como o professor Mendonça citou. Por quê? Essas questões que envolvem a água é uma questão que é integrada. A Bacia do Paraíba do Sul, que é a que a gente fala, o nosso sistema tem grande dependência dele, então é São Paulo, Rio e Minas. Amanhã, terça e quarta, aquele consultor que chegou lá atrás perguntando alguns dados, perguntando séries históricas, fazendo uma série de perguntas para a gente sobre o nosso Paraíba do Sul, a conversa era o seguinte: a possibilidade de alternativas para abastecer a região leste da Baía de Guanabara, a região de Itaboraí. Um novo desvio. Olha só a história lá. Olha que coisa doida, cara. Aí ele chegou para um debate técnico, a gente fez reuniões, mostramos, né, todos os nossos levantamentos, tudo mais. E terça e quarta agora, amanhã e
dessa semana, a importância do comitê que ele estava falando, né? Porque isso são questões políticas e também tem outras questões também que são os instrumentos que a política nacional de recursos hídricos estabelece. Vai ter um encontro técnico, terça e quarta, para discutir alternativas para abastecimento dessa região do leste da Baía de Guanabara. E uma dessas alternativas, né, porque a população aumentou e todas essas questões que envolvem abastecimento das regiões metropolitanas, uma das discussões que está na tela, que está sendo discutida lá, é mais uma transposição do Rio Paraíba do Sul, sim, através de um túnel, né, um túnel tirando... Então isso é verdade, é realidade. Pode... não é efetivamente a escolha, mas... está sendo amadurecendo a possibilidade. Tem outro. E aí, quer dizer, são 7h50, preciso fazer um intervalo. Mas e aí, se houver essa transposição, aí, o que vai sobrar? É mais um sangramento, né? Mas é menos para nós aqui. E aí, por isso, a importância do Comitê de Bacias, porque tem outra alternativa que outros professores alegam que, para ajudar aquela região do Rio de Janeiro, né, porque tem muitas pessoas, é usar a Juturnaíba. Tem professores que defendem isso. Então, nesse encontro técnico que será que também deve estar sangrando também, né? Então, a importância do Comitê de Bacias, que representa, então, os atores locais, as instituições que estão aqui na nossa região, para justamente pensar nessas alternativas para revitalizar o Rio Paraíba do Sul. Porque uma coisa que também, Cláudio, que é importante destacar é o seguinte: nos últimos 20 anos, de lá para cá, os instrumentos da política pública se aperfeiçoaram. Então, hoje, nós temos o Ministério Público, dentro dos instrumentos que, quando foi criada a lei lá em 97, um dos instrumentos centrais disso era o plano de bacias. O que é o plano de bacias? O plano de bacias, ele faz um diagnóstico, mas ele diz quais são as principais ações que o Comitê de Bacias tem que tomar para que tenha segurança para a questão hídrica da região. E esse plano de bacias, tanto do Paraíba do Sul como um todo, quanto do Baixo Paraíba do Sul, ele foi finalmente tendo a sua versão em 2021. Então, hoje, nós temos muitos instrumentos que determinam, que orientam como deve ser feito para que a gente tenha um futuro mais saudável e não esse futuro caótico que foi, né, construído até agora. Então, acho que isso é também importante mostrar que houve, sim, um aperfeiçoamento dos instrumentos legais. Graças a Deus. Mesmo que tardios, agora o desafio é o quê? Como acionar esses equipamentos. A gente pode falar algumas desses instrumentos, né? Alguns já estão sendo executados, mas o desafio é esse, Cláudio, é como tornar, né, o papel, né, como acionar e utilizar esses equipamentos aperfeiçoados que você falou. Isso aí. Bom, são 7h53 agora, eu fico imaginando se há 100 anos tivesse esses equipamentos. Hoje o Paraíba estava aí, com aquele leito maravilhoso que sempre teve. Eu me lembro quando criança, via de Italva ainda a Campos, passava ali no fundão, professor, e agora eu sei porquê, enfim, moleque, né, lá da roça, nadava no Muriaé e tal, escondido de mamãe, naturalmente. Mas meu sonho era atravessar ali perto do fundão, mas era muito largo, cara, sei lá quantos metros tinha na década de 80, início lá dos anos 80, 83, 84. Então, assim, Muriaé era bem estreitinho naquela época, perto desse trecho aqui do Paraíba. E hoje você passa ali e já não tem mais aqui. Tinha até a fábrica da Coca-Cola, lembra? Né? E aí você olhava assim lá ao fundo, que ele parecia um mar. Bom, mas eu acho que, como o professor falou agora há pouco, toda essa preocupação, mas eu acho que nunca é tarde para a gente chamar a atenção, e é o que a gente tenta propor e fazer aqui. Tem outras perguntas também, lá no grupo tem, aqui na internet também, sobre as dragas, inclusive tem sobre exploração de ouros, se de fato ocorre, se existe. A gente volta a falar sobre isso ainda, e qual vai ser o desfecho desse material que vocês agora vão concluir, preparar, para a gente entender mais. Hoje tem o CEIVAP, muito bem lembrado pelo Mendonça, tem o CIDENF, que é outra força também, para cobrar aí das autoridades. São 7h54, nós estamos com o professor Antônio Edinaldo, especialista em recursos hídricos,
O José, você é técnico, né? Você é professor também. Eu sou engenheiro especialista em recursos hídricos do Comitê de Bacias. José Carlos Mendonça, que é engenheiro agrônomo e professor da UENF, vai mandar um café pra gente, dos estudos lá, e A degustação. A degustação, Bom Jesus também está com... Sim. O IFE lá tem feito um trabalho, conversei com um professor aqui recentemente, também muito bacana, sobre essa questão de café. E com o nosso querido Marco Antônio Chiru, da expedição Rio Paraíba, mais 21 anos após aí a expedição de 2002, como que está o Rio Paraíba hoje. São 7h55, vamos ao intervalo, a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças.